Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Tentei gravar, mas não sei o que houve, parou. Eu vou começar de novo, falando mais uma vez que Deus abençoe a cada um nessa tarde, que o Espírito Santo do Senhor visita cada alma na todo canto do mundo. Que nós sabemos que através desse live, não importa a cidade, o bairro, a vila e onde que você estiver, Deus vai em encontro com a sua alma. A paz do Senhor, pastora Márcia. E eu quero falar que nosso Deus é bom demais. Jesus tem dado a vida por mim e por você. E se hoje você está aí, mais um privilégio. Oh, minha querida, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais um live, mais uma oportunidade de nós estamos aqui reunidos, né? Para falar do amor de Jesus que é tão grande. O amor dele não tem comparação, não tem medida de tão grande que é. Hoje quem vai trazer uma palavra é a missionária Gisele Almeida, lá de Buri, se não me engano. A cidade que ela mora chama Buri. Ela aceitou esse convite. E é privilégio ter uma pessoa para trazer uma palavra. Oh, glória. Sabendo que hoje mais uma chance, mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Para nós saber ser grata mais a Ele. Falar que Ele tem cuidado de nós de mínimos detalhes. Não importa o que está faltando em você. Mas Deus dá o necessário. Aquilo que Ele sabe que você precisa hoje. Porque às vezes nós queremos tantas coisas. Mas Ele nos conhece melhor que a gente mesmo. Se hoje o que você tem, não reclama. Aprende a agradecer. Porque se Ele dá aquilo que você tem, é porque Ele sabe que é esse que você necessita, precisa nesse exato momento. Ele conhece por dentro. Porque a gente sonha com tantas coisas, deseja tanta coisa, é errado, não. Mas cada coisa é em seu tempo. Como a palavra de Deus fala, tem tempo para tudo acontecer. Se hoje, aquele tudo para acontecer, ainda está sendo só aquele que está em você, usa aquele pouquinho que você tem. Porque está servindo ainda hoje. Eu vou estar orando, chamando o nosso Consolador Espírito Santo, para vir em encontro com nossas almas, nossa necessidade. Papai amado, Pai querido, nesse momento, nessa tarde, nessa quinta-feira, anta louva, exalta, engrandece, glorifica, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor é verdadeiro, vivo e real. Pai, na tua palavra fala que o Senhor é fonte de água viva. Faze a água através da tua palavra jorrar na cada coração, na cada alma. Liga nossa mente no trono da graça, para nós poder estar ligado no algo que nos diferencia como um servo, serva, filha, ou princesa, ou príncipe de Jesus, Pai. Que nessa tarde o Senhor venha dar alegria na alma, no espírito, que venha nos fortalecer, transformar, tomar mais iniciativa, decisão e escolha através do Teu Espírito Santo, Pai. Que nosso Consolador alcance cada coração, não importa bairro, vila, cidade, e país, estado, Senhor vai em encontro com cada um. Aqueles que estão chorando, consola. Aqueles que estão fracos, fortalece. Aqueles que estão doentes, cura as enfermidades. Dá força. E aqueles que estão caídos, Senhor, visita cada alma, quer na prisão, quer na escuridão, na depressão, na todas as áreas, Pai. Vai em encontro com todas as pessoas, porque o Senhor é dono da vida de cada um,
porque o Senhor dá o único filho para morrer por nós. Eu sei que para o Senhor nós somos mais que vencedor. Nós somos uma pedra rara e preciosa. E hoje mais oportunidade nessa tarde, nessa live, para nós falar o quanto o Senhor é misericordioso e a sua bondade e o seu amor dura para todo sempre. Continua conosco, Pai. Toma a direção dessa live, tira tudo barreira, impedimento e obstáculo. Faz algo que o Senhor tem para o Senhor fazer na vida de cada um. Para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou convidar. Só que o engraçado que a Gisele, vou convidar ela para ver se ela entra. E como eu estava falando, Deus é maior. Deus é maravilhoso na nossa vida. Tem coisa na vida que a gente fica perguntando. O que está acontecendo? O porquê disso? Mas Deus é bom. Eu estava meditando, refletindo hoje. Porque tantas pessoas ficam reclamando, perguntando. Principalmente nós que servemos a Deus. Tem várias pessoas que ficam perguntando para nós. Onde está o nosso Deus? Por que ele não ouve a aflição da gente? A gente passa num momento tão obscuro que a gente não tem, às vezes, palavra nem para falar para os outros, porque nós queremos mostrar uma coisa, mas Deus quer outra. A mudança do interior da gente, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma e espírito, é só Deus que pode ter um trabalho. É só o Espírito Santo dele, que a palavra de Deus fala que ele convence do juízo. Ô, missionária Gisele, acabei de mandar convite. A paz do Senhor, minha querida. Não está aparecendo o convite? Deixa eu ver se eu consigo. Então, cancela e eu mando de novo, pode ser? Deixa eu ver. Ah, agora sim. Eu que não mandei antes. Eu mandei errado. Agora já mandei você. Oh, glória a Deus. Maravilhoso. Deus é bom demais. Paz do Senhor. A paz do Senhor, minha querida. Muito prazer. É um privilégio enorme de você aceitar esse convite. Amém. Falar de amor de Jesus não tem distância, né? Verdade. Isso. Prazer é todo meu. Glória a Deus. Eu Agora estava ouvindo a irmã falar. Viu? Agora que a Pode falar. Márcia falou que eu mandei convite para ela. Por isso que não estava aparecendo. Não, mas se quiser chamar ela, não tem problema. Se quiser chamar ela primeiro. Eu mandei errado mesmo. Hoje, nesse momento. Ela já costuma participar 2 vezes a seguir. É uma amigona minha. Um pastor, é um pessoal muito usado na mão do Senhor. Mas fica à vontade. Que bênção. Né? Amém. É como a senhora estava falando aí, né? Tem momentos que a gente passa por algumas situações, a gente pergunta por quê, né? É verdade. E é sempre, isso é do ser humano, né? Sempre quando nós passamos por alguma coisa, a primeira pergunta que vem, o porquê isso, né? E eu estava conversando com algumas pessoas esses dias e eu disse, eu acho que não é perguntar por quê, mas se perguntar para quê, qual lição Deus quer que eu tire dessa situação. Que tudo que Deus permite na nossa vida é para nos ensinar algo. No momento que nós estamos passando, às vezes nós não entendemos, né? Mas depois que passamos, a gente já está cantando ainda a vitória e a gente aprende a lição que Deus nos permitiu. Enquanto a irmã estava falando aí, Deus estava ministrando isso ao meu coração, porque é de ser humano se perguntar por quê, mas que possamos tirar uma lição de tudo da situação que a gente está passando, né? Sabe, a irmã missionária, tem algo que eu não esqueço esses dias, a pessoa me pergunta. Por que eu trabalho num local de trabalho se eu sou
como que eu posso falar? Não, viu? Por que você trabalha nisso e você não procurar outro trabalho ou achar outro trabalho? Aí eu me Sim, reflito, eu fico pensando assim, quando ela foi embora, eu fico pensando, mas falei, viu, eu vou querer ser advogada ou juíza se não estudei para ter essa capacidade? Tem coisa que nem é Deus, é a gente. Você sim, vai verdade. procurar um trabalho como juíza ou como médica se você não estudar para estar? Se não tem aquele escolaridade, não tem como, né? E Verdade, verdade. né? Ontem eu estava ouvindo um amigo nosso falar. Ele falou assim que nós somos filhos, nós temos um pai. E todo pai quer dar o melhor para os seus filhos. Mas ele não vai me dar um relógio de R$ 1.000 se eu tiver 6 anos de idade. Ele vai saber que eu não sei cuidar. Então ele foi falando sobre maturidade. E ele disse: Deus só vai me dar o melhor, Deus só vai me dar aquilo que eu quero quando eu estiver maduro para receber e cuidar do que ele vai me dar. Glória a Deus. É cada um, é só entender, né, o processo e entender o tempo de Deus sobre a nossa vida, Isso é verdade. Glória a Deus. né? Fica à vontade. Live tem 1 hora Amém. e meia, assim, que eu coloco. Mas fica à vontade. Amém. Hoje é dia seu. Tá, Eu vou só ouvir. tá Hoje eu quero bom. só ouvir. Glória a Deus. Amém. O Deus ministrou uma palavra ao meu coração, algo ao pastor Wallace entrou aí, pastor Wallace lá da Quadrangular de Capão Bonito, a Glória a irmã Deus. Railda, Deus abençoe vocês. Missionária, é uma palavra que Deus já ministrou ao meu coração há algum tempo. E hoje eu estava aqui, a minha sobrinha está aqui em casa, e de repente eu lembrei de um louvor falando sobre calmaria. E eu disse, Deus, o que será isso? Do nada eu comecei a cantarolar um hino aqui. E Deus me fez lembrar dessa passagem, que está em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. É uma palavra tão conhecida, né? Muitos Glória a pregam Deus. sobre essa palavra, mas eu sei que é algo preparado do Senhor para nós nessa tarde. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Paz do Senhor, irmã Alessandra, lá de Paranapanema, Deus abençoe grandemente. Lá da Madureira, do Belém, lá de Paranapanema. A gente vai estar esse final de semana aí. Quem sabe eu dou uma passada lá na casa da irmã Alessandra. Que bênção. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Glória a Deus. É uma palavra tão conhecida, né? E muitos pregam sobre essa palavra. Mas eu sei que tem pessoas nessa live que precisam ouvir algo do Senhor sobre a tua vida. Assim como Deus já estava usando a missionária, eu sei que é uma tarde preparada do Senhor para nós. Por isso eu vou te convidar nesse momento a fechar teus olhos aí na tua casa. Eu sei que já foi orado, mas vamos falar com o Pai mais uma vez. Amém. Pai, diante da tua presença, eu sei que o Senhor nos reservou algo lindo nessa tarde. Por isso eu te peço, ó Pai, nesse momento, fala conosco uma vez mais. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo e tudo que acontece na nossa vida é porque o Senhor está nos ensinando. Por isso eu te peço nesse momento, ó Pai, cuida de corações, cuida, Senhor Jesus, de corações feridos nessa tarde. Por isso eu te peço, ó Deus, vem com tua cura por completo, ó Deus, em nome de Jesus. E eu sei que cada um que está entrando nessa live é porque o Senhor preparou algo, é o que o Senhor nos escolheu nessa tarde para ouvir a tua voz. Por isso eu te peço, ó Deus, mais uma vez, fala conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. A irmã Camila entrou aí também, de Pilar do Sul. Deus abençoe. Jesus ordenou os discípulos que entrassem no barco. Vai ter momentos, missionária, que Deus vai olhar para nós e vai dizer: você vai entrar e vai fazer a minha obra naquele lugar. Você vai ouvir a minha voz. E às vezes, Deus nos manda fazer a obra aonde nós não queremos ir. Porque pedir para entrar no barco é diferente de ordenar. Ordenar, ele está dizendo, não tem desculpa, eu estou mandando e pronto, acabou.
Tem momentos que Deus vai olhar para a nossa vida e vai dizer assim, eu quero que você ministre a palavra a tal pessoa. E você vai dizer, mas eu por quê? Por que eu? Por que eu tenho que ir lá? E Deus vai olhar para você e vai dizer, eu estou ordenando você a ir. Porque muitas vezes, o que acontece conosco? Nós queremos escolher aonde ministrar, aonde pregar, aonde cantar, para quem entregar. E assim, tem momentos que nós temos que entender que a ordem sempre foi do Pai para a nossa vida. Que nós somos filhos obedientes. E quando nós obedecemos ao Pai, nós temos que entender e obedecer o que Ele está nos mandando fazer. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que tem alguém na live que Deus está tocando no teu coração faz tempo para você ir e orar pela vida de alguém e você está com medo de ir pedindo para Deus usar outra pessoa. Mas quando Deus ordenou algo sobre a tua vida, é para você, não é para outro fazer por você. É você mesmo. Quando Ele nos escolheu, é para usar. Eu sempre falo, missionária, que vaso parado é só para juntar poeira. Que quando Deus nos escolhe como vaso, é para ser usado. Porque quando o vaso fica parado, só fica juntando poeira. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para ser usados na obra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus, enquanto se despedia da multidão, ordenou os discípulos que entrassem no barco. E disse a eles, passem para outra banda. Imagina na cabeça dos discípulos pensando, mas como assim? Jesus vai ficar aqui e nós vamos sozinhos? Como que Jesus vai ficar se despedindo da multidão e está nos mandando ir? Mas mesmo como filhos obedientes, eles entraram no barco. E quando eles entram no barco, provavelmente tem um monte de ponto de interrogação na cabeça deles. E assim é conosco, quando Deus nos chama para fazer a obra. Né, missionária? Quando a gente começa a compreender o que Deus tem para a nossa vida, a gente fica assim, mas por que Deus me escolheu? Mas como que Ele vai me usar? Mas por que Ele me mandou aqui? Mas eu poderia estar em outra cidade, mas eu estou aqui. E sempre fica muitos questionamentos na nossa cabeça. Acho que E sempre quando está nós... falando mais de comigo que os outros. É Glória a a pergunta Deus. que eu fiz. Oi, Silvino de Pina, lá do meu país, que está na live. Muito prazer, muito saudade. Mas é assim. E às vezes a gente se pergunta, oi, Aninha, paz do Senhor. E às vezes a gente fica se perguntando, por que eu tô aqui nessa cidade? Por que Deus me colocou aqui? E eu entendo, sabe, missionária, que todo lugar, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Aleluia. Tudo não acontece por um acaso. Sempre quando Deus nos coloca num lugar é porque Ele tem algo a realizar através da nossa vida, para nos usar. E às vezes é para uma pessoa só. Nos coloca naquele lugar para ser usado para falar apenas com uma pessoa, apenas, às vezes, para abraçar a vida de uma pessoa que precisa. E às vezes a gente fica assim, com medo, travado. E a Bíblia vai dizer que os discípulos entraram no barco. E quando eles entraram no barco, Jesus está se despedindo da multidão e subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O que me chama a atenção é essa parte, porque Jesus se despediu da multidão e foi ao monte para orar à parte e já estava chegando a tarde. E os discípulos obedeceram a voz dele e entraram no barco e estão indo. Mas a Bíblia vai dizer, e o barco estava já no meio do mar. E quando ele chegou o barco no meio do mar, eles eram açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. E aí você começa a se questionar. Mas os discípulos ouviram a voz de Jesus. Obedeceram o que o mestre falou. E eles estão no meio do mar e estão sendo açoitados pelas fortes ondas. Jesus nos ensina duas lições aqui. Nos dá duas lições. Por quê? Porque ele nos ensina que tem momentos que nós temos que nos retirar de perto de muitos e ficar num lugar à parte, sozinho com o Pai. Glória a Deus. Que o próprio Jesus fez isso, ordenou a eles, entrem no barco e passem para outra banda, eu vou ficar me despedindo da multidão. Mas ele resolveu subir ao monte para orar à parte. Sabe o que eu estou dizendo para vidas aqui? Deus está te chamando para o secreto. Glória a Deus. Você e ele, sozinho. Porque, né, missionários, se a gente for falar tantos dias, tem momentos que a gente está passando por uma situação tão complicada e às vezes a gente fica tentando achar solução para todos os lados. Corre para a direita, para a esquerda. Só que daí, quando eu me lembro
quem Deus é sobre a minha vida, eu dobro o joelho. Eu tenho dias sobrecarregados, não tendo uma palavra. E as lágrimas descem. E eu só choro diante da presença de Deus. Só choro. Mas quando eu me levanto daquela oração do meu secreto com o Pai, eu me levanto leve e começo a entender quem realmente Ele é sobre a minha vida. Eu estou dizendo para alguém que está aqui nessa live, procurando uma solução de um lado para o outro. Mas Deus está dizendo, tem um secreto comigo? Dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto e venha falar comigo, porque eu tenho controle sobre a tua vida. Eu apenas estou aguardando você chegar e dizer, Pai, eu preciso do Senhor. Porque assim, missionária, quando a gente aceitou Jesus lá atrás, aquele primeiro amor, tudo que nós íamos fazer, a gente dobrava o joelho e falava, Pai, fala comigo, eu preciso de confirmação. Pai, eu preciso que o Senhor me guie. Pai, eu preciso de uma solução. E com o tempo vai passando, nós vamos perdendo essa essência de falar com o Pai. Nós vamos se achando autossuficiente. Não, eu consigo resolver. E nós vamos deixando o Pai de lado. Nós vamos deixando o Pai cada vez mais de lado. Eu só lembro do Pai quando eu estou naquele momento do sufoco, naquele momento que não tem saída, naquele momento que eu estou lá no fundo do poço. Aí eu lembro do Pai. Só que o segredo ainda é o mesmo. Quando eu falo com Ele, Ele me responde. Não tem como Ele me responder sem eu falar com Ele. O segredo ainda é esse. O segredo ainda é orar à parte com o Pai. É estar no secreto com o Pai. Jesus nos deixa essa lição. E a outra lição que esse texto nos ensina é que quando os discípulos estão no meio do mar obedecendo o que Jesus falou, o vento era contrário e eles eram açoitados. Estando no meio do mar. Todo mundo sabe que quando começa um vento forte no mar, as ondas são enormes. Ainda mais quando o vento é contrário. E sempre quando nós obedecermos a voz do Pai, sempre quando nós obedecermos o que Ele nos mandar fazer, sempre o vento contrário vai bater. Porque o vento contrário vem para tentar nos parar, nos paralisar. E quantas vezes, né, missionária, a gente está obedecendo o que o Pai quer. E de repente se levanta uma onda imensa tentando nos parar. E aí você olha para o tamanho da onda e diz, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu começo a observar o que está acontecendo em minha volta. E sempre quando estou no meio da caminhada, porque para começar todo mundo começa. Mas quando eu estou no meio da caminhada, as coisas começam a ficar mais apertadas, começam a ficar mais difíceis. O próprio Abacuque vem dizendo isso, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Porque no meio dos anos eu preciso de avivamento. No meio dos anos eu preciso entender. É no meio que começa a acontecer algumas coisas sobre a minha vida. Glória a Deus. Eu costumo dizer, missionária, assim, quando eu me proponho a fazer uma caminhada, eu coloco lá, eu vou andar 8 quilômetros hoje. Mas quando começa a chegar a 4 quilômetros, já começo a me arrepender de ter colocado uma meta sobre a minha vida. Por quê? Porque no meio começa a cansar. E quando eu estou no meio, eu olho e me pergunto, será que compensa prosseguir ou compensa voltar? Porque a distância é a mesma. E o que acontece com muitas pessoas hoje em dia é que quando estão no meio de algo que Deus te propôs a fazer, que Deus te ordenou a fazer, você começa a ficar parado no meio, olhando de um lado para o outro, dizendo, eu prossigo ou eu volto? E no meio dessa pandemia, missionária, quantas pessoas que estavam louvando, pregando, adorando, pararam no meio do caminho? Desistiram. Por quê? Porque não tiveram a certeza de quem ordenou fazer era Deus. No meio do caminho, não tiveram alguém do lado para dizer, viu, você está fraco, mas eu vou te ajudar. No meio do caminho, não teve alguém para abraçar. E eu sei, missionária, que nesse momento de pandemia, o que mais se valorizou agora foi um abraço. Por quê? Porque muitas pessoas precisavam apenas de um abraço e agora nós somos impedidos de abraçar. E quantas vezes nós tivemos a oportunidade de abraçar e não abraçamos? Não precisa. A missionária está forte, não precisa não. Ela é usada por Deus, ela não precisa de um abraço. Mas só Deus sabe quantas vezes nós chegamos na frente da igreja, pregamos e falamos, receba a cura e nós precisamos de cura. Quantas vezes nós falamos, receba o abraço e nós precisamos de um abraço. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa live? Você não entrou aqui por um acaso.
Deus te trouxe aqui para dizer que você precisa de um abraço e Ele te abraça nessa noite, nessa tarde. Ele te abraça de uma forma diferente, Ele te envolve. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu secreto, Ele sabe por que você entrou nessa live. Quem sabe você está no meio pensando em desistir, com tantos questionamentos na sua cabeça, dizendo, mas eu obedeci e o vento está tão contrário. As fortes ondas estão batendo sobre o meu barco. Eu estou pensando em retroceder, porque eu não sei se compensa prosseguir. Eu não sei se compensa chegar aonde Deus me mandou chegar. Ei, Deus marcou essa tarde para dizer para você, se Ele ordenou, Ele é fiel para cumprir a promessa sobre a tua vida. Não importa quanto tempo Ele fez a promessa, Ele não se esquece. E quando Ele promete, tem um tempo para se cumprir a promessa sobre a tua vida. Amém. Eu sempre digo, missionária, sempre digo que todos nós temos um propósito, mas para chegar no propósito é necessário passar pelo processo. O processo machuca, o processo dói. Tem dia que nós gritamos no meio do processo, mas no processo eu entendo que a minha estrutura está sendo reforçada. No meio do processo, eu entendo o propósito de Deus sobre a minha vida. No meio do processo, eu entendo o que é descansar no Senhor, o que é confiar nele. No meio do processo, eu começo a entender quem Ele é sobre a minha casa e sobre a minha família. Então é necessário tudo isso que está acontecendo sobre a tua vida para você entender que Deus tem um propósito sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. O que Deus prometeu sobre a tua vida, que você seria um grande pregador, uma grande pregadora, ainda está de pé. Mas foi o que a missionária falou. Deus só me usa quando eu me esforço a fazer aquilo. Não tem como eu ser uma médica sem estudar para aquilo. Sabe o que eu aprendi, missionária? Um dia meu esposo me disse, ele falou, sabe que é lindo que Deus faz? Que tem momentos que você chega num lugar e você prepara uma palavra. Só que se você estiver estudando algo ali, você vai estudando coisas, estudando a Bíblia, vai chegar um momento que Deus vai dizer para você, você estudou, mas não é isso que você quer falar, não é isso que eu quero falar com a igreja. E Deus te faz lembrar de algo que você leu e você passou batido. Sabe o que é isso? Deus te lembrando que quanto mais você lê, quanto mais intimidade com Ele, no momento certo Ele vai te usar. Porque é impossível Deus te lembrar de algo que você não leu e você não estudou. Então, quando você tiver dúvidas, é aqui que você vai correr atrás, é aqui que você vai buscar as respostas. Porque tenho certeza que um dia você estava conversando com alguém e de repente você lembrou de um versículo que você leu e você nem deu muito crédito. Sabe o que é isso? É Deus te usando da maneira certa, na hora certa e do jeito certo. Porque eu só posso me lembrar de algo que eu já li, eu só posso falar de algo que eu já estudei. Então, se Deus te chamou para ser um grande pregador, uma grande pregadora, uma grande missionária diante da presença de Deus, estude, faça a sua parte. Porque quando você começa a fazer a sua parte, Deus começa a te usar. Deus começa, às vezes, que a missionária disse, às vezes você está no emprego e do nada alguém chega para você e diz, eu precisava de uma oração. Eu precisava de uma palavra. Aí na hora você diz, será? Será que sou eu mesmo? E aí bate um pouquinho de medo, mas você vai se lembrar, mas Deus me chamou. Deus me prometeu isso. Sabe o que é isso? Se deixe ser usado pela presença. Se deixe ser usado pelo Senhor. Sabe, missionária, eu trabalho, eu tenho um salão do lado da minha casa aqui. Eu faço unha. E quantas vezes de ter clientes que chegam para mim e dizem assim, nem precisava fazer a unha, mas eu vim aqui porque eu só precisava de uma palavra. Aleluia. Eu precisava de uma oração. Sabe? E tem dias que você começa a conversar do nada, a pessoa não te diz nada. E você começa a conversar e de repente a pessoa começa a chorar. E eu acho lindo porque eu falo, Deus, como o Senhor é lindo, o Senhor prepara todas as coisas. Porque tem dias que a gente parece estar tão vazio, né? Hoje parece que eu estou precisando de algo. E de repente, você começa a ser usado para falar com a vida da pessoa e as suas forças são renovadas. Ao mesmo tempo que você é usado, Deus te enche. Deus vai te abraçando, Deus vai te preenchendo. O dia que nós menos pensamos assim, né? Pensamos, hoje eu tenho menos de mim, não tenho nada de mim. E é aquele momento que fala, hoje você tem menos de você, mas eu vou te encher porque agora vai ser cheio de mim. Glória a Deus. E é lindo, missionária. Nessa pandemia, eu e meu esposo, a gente passou por tanta experiência. Eu sei que a senhora também. Missionária, a pastora Sandra chegou aí.
Ah, Beijo maravilhoso. saudades dela, vai ser. Foi um bênção na minha vida. A Aninha tá aí. Igreja. A Roselaine, lá de Barretos, tá aí também. A irmã Rosana Giovanna. A irmã Rosana é de Itapeva, de Taquari, não lembro direito. Itapeva. E tem bastante gente aí com a gente, de várias cidades. E sabe, missionária, nessa pandemia, a gente passou... Ah, é da Colômbia, a irmã Roselaine. Eu falei Barretos. E a gente passou por tanta experiência e foi assim um momento de aprendizado, missionária. Porque eu e meu esposo, nós vivemos conforme ao que Deus vem falando sobre a nossa vida. O nosso ministério é pautado em promessas do Senhor sobre a nossa história. E nessa pandemia, quando fechou tudo, eu não vou mentir, bateu o desespero, missionária, porque a gente, quando fechou tudo, a gente falou, e agora? E agora, como vai ser? Sim, e é porque nós somos assim, nós somos seres humanos, nós temos questionamentos. E eu falei, e agora, como que vai ser? E aí meu esposo falou, agora a gente vai viver tudo aquilo que nós pregamos. Também amamos a senhora, pastora Sandra. Também. E aí, o meu esposo disse, agora nós vamos vivenciar tudo aquilo que nós pregamos. Nós pregamos um Deus que provê, nós pregamos um Deus que multiplica. E nós ficamos descansando. Até alguém chegou para mim e disse assim, como você consegue ficar numa calmaria no meio de uma pandemia? E eu olhei para a pessoa e disse, porque eu confio, eu aprendi a descansar em Deus. Porque eu sei que o mesmo Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele disse que não faltaria nada. Sabe, missionária? Teve dias de nós chegarmos em casa e ter gente ligando, dizendo, vocês não falaram nada, mas eu me passo a conta de vocês, porque eu sei que vocês têm compromissos a pagar. Aí, de repente, um irmão lá de Itaberá ligava e falava, estou mandando cesta básica aí para vocês, vocês não falaram nada, mas eu estou mandando na vida de vocês. E eu posso dizer, missionária, que Deus proveu dentro da minha casa, de uma maneira sobrenatural, que nós ganhamos tanta coisa que nós começamos a dividir com o próximo. E quanto mais nós dividíamos, mais chegava dentro da minha casa. E eu aprendi o que é ter compaixão nesse momento. Por quê? Porque o que é ter compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Sabe? E o que mais me marcou um dia é que nós separamos alguns mantimentos e fomos ministrar numa igreja em Capão Bonito. E o meu esposo pegou um feijão preto. E, de repente, nós chegamos na frente dessa igreja e o meu esposo falou assim, irmão, só ao final eu tenho uma cesta aí. Alguém que estiver precisando, só nos procura. Por que eu estou contando isso? Porque alguém da live está sendo impulsionado a abençoar a vida de alguém e está com um pouquinho de medo. Mas Deus está falando para você, se deixe ser usado. Use todas as ferramentas que Deus está entregando na tua mão. E quando o missionário, a gente chegou na frente dessa igreja, meu esposo falou assim, se alguém estiver precisando de cesta básica, não tenha vergonha, me procura ali. E eu lembro que a gente tinha levado feijão preto. Missionária, quando aquilo me tocou muito, Deus me marcou muito nessa situação. Porque quando nós estávamos ali, veio uma criança de mais ou menos uns 7, 8 anos, e ele falou bem assim, mãe, olha o feijão que eu falei. E eu olhei para ele e disse assim, como assim? Aí a mãe dele disse, missionária, ele queria comer feijoada e a gente tem algumas coisas em casa, só que não tinha o feijão e o valor estava alto e eu não tinha o dinheiro. E vocês vieram hoje e trouxeram um feijão que ele queria. Sabe o que eu aprendi? Que Deus de detalhes. Tudo aquilo que nós pedimos, ele nos dá. Tudo aquilo, o coração de uma criança tão sincero pediu um feijão preto, algo que parece tão simples, mas naquele dia eu falei, Deus, como o Senhor é lindo, detalhe, né? Um detalhe, um feijão preto, e tinha dentro daquela cesta. Então, sabe o que é isso? É vivenciar o melhor de Deus. E às vezes, o que acontece? Deus permitiu uma pandemia, Deus permitiu tudo isso para nós nos atentarmos o que está acontecendo à nossa volta. Porque nós começamos a pensar no nosso irmão do lado, como está acontecendo, o que está acontecendo na vida do irmão, o que o irmão está precisando.
Sabe, tem dias que a gente fala assim, meu Deus, quanta coisa está acontecendo. E de repente chegam testemunhos. Ontem mesmo, missionária. Por que eu estou falando isso? Não fugir da palavra, mas Deus está me impulsionando a contar isso porque alguém na live precisa ouvir isso. Porque alguém pode dizer, mais live, mais uma live. A irmã Jane está aqui na live. Ontem, eu até esqueci de mandar mensagem para ela, a irmã Jane do Jefferson. Lá em Itaquarivaí, a Adriele está aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A pastora Sandra fala, descuida. A Rosiane falou, essa palavra está pregando para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E, sabe, aí ontem entrou uma irmã em contato comigo, que ela teve um câncer há 2 anos atrás. E ela estava muito preocupada, porque quem passa pelo tratamento de câncer sabe que o corpo ainda demora um tempo a se regenerar. É um processo. E ela falou assim, eu venci, irmão, o câncer, mas ainda tem um tratamento, eu tenho um cuidado. Mas aí ela entrou em contato comigo, ela disse assim, eu ouvi uma pregação sua na live do irmão Jefferson e da irmã Jane. E você falava sobre o abraço. E naquele dia, Deus me abraçou de uma maneira diferente. Daí ela disse assim para mim, mas eu estou com medo porque nós fomos diagnosticados com Covid. Eu e a minha família. E eu disse, vamos orar, irmã, porque da mesma maneira que Deus te curou, né? Ele está cuidando de tudo. E de repente, ela veio contar para mim, e porque o meu esposo ministrou na mesma live, uns dias depois, com a irmã Jane e o irmão Jefferson. E meu esposo falava para não temer, e foi falando sobre isso. E aí foi falando sobre que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o meu esposo foi ministrando isso, e de repente entrou um irmão amigo nosso na live e começou a cantar um hino, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E ontem ela veio testemunhar que eles passaram e estão bem, não tiveram sequela nenhuma do Covid. Sabe o que é isso? Deus cuidando, Deus amparando, Deus mostrando o cuidado dele em todo momento, né? Cuidando dos detalhes, porque essa irmã, ela falou assim, eu sabia, irmã, porque eu estava angustiada. E eu entrei na live, Deus falou comigo que o choro podia durar uma noite, mas a alegria veio amanhecer. E quem sabe você entrou nessa live desesperado, pedindo uma resposta. Deus está dizendo para você, o choro dura apenas uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se prepare, porque tem sorrisos preparados para a tua casa. Aleluia. Se prepare, porque tem muita novidade chegando para a tua casa e para a tua família. Porque enquanto você está adorando aqui nessa live, Deus está cuidando. Enquanto você está aqui dando glória a Deus e aleluia, Deus está provendo dentro da tua casa. Deus está agindo nessa porta fechada que você está tão desesperado. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, pelo vento que era contrário. Aleluia. Mas a 4ª vigília da noite. Isso me chama a atenção, missionário. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus já estava entardecendo quando ele subiu no monte. E a 4ª vigília da noite é entre as 3 e as 6 da manhã. É. E aqui eu começo a entender. Porque a 4ª vigília da noite, Jesus se dirigiu a eles. Sabe que eu entendo que tem um momento certo de Jesus se apresentar sobre a minha vida. Oh, glória. Por quê? Porque Jesus subiu para orar ao monte, era tarde. E agora eles estão na 4ª vigília da noite, sendo açoitados pelas fortes ondas. Há quanto tempo eles estão sendo açoitados? Não sei. Há quanto tempo eles estão lá no meio do mar? Não sei. Mas a única certeza que eu sei é que no momento certo Jesus está se dirigindo a eles. Oh, glória. No momento certo Jesus está chegando, sabe por quê? Porque dos discípulos, no mínimo 3 ali, eles eram pescadores. Sabe o que eu entendo? Deus nos testa naquilo que nós nos achamos autossuficiente. Porque eles se garantiam. Nós somos pescadores, nós estamos acostumados às fortes ondas. Nós estamos acostumados a ter vendaval no meio do mar. Então Deus está testando eles naquilo que eles se acham autossuficientes. E quando eles estão na 4ª vigília, das 3 às 6 da manhã, Jesus vai se dirigindo a eles, caminhando por cima do mar. Aleluia. Jesus está dizendo, vocês estão sendo açoitados pelas fortes ondas, mas eu tenho controle sobre as águas, sobre o vento, sobre o mar.
eu tenho controle sobre tudo. Enquanto vocês estão aí açoitados, estão amedrontados, eu vou caminhando sobre as ondas para mostrar que eu ainda tenho o controle de todas as coisas. Sabe o que é isso? Você está olhando para o que está acontecendo em tua volta e você está se desesperando. Mas Jesus está caminhando em direção à tua casa e dizendo para você, eu ainda tenho controle, eu não perdi o controle. Não é porque eu não cheguei no momento que você achava que eu tinha que chegar, que eu te abandonei, que eu te deixei. Todos nós passamos por um momento chamado silêncio de Deus. E esse momento dói, esse momento machuca, porque nós clamamos, nós buscamos, nós oramos, nós choramos e Deus continua em silêncio. Sabe o que é isso? Para mostrar que nós somos dependentes da presença dele. Que ele não vai falar no momento que nós queremos. Sabe por quê? Porque se ele responder todo momento que nós precisamos de uma resposta, nós ficamos mal acostumados. Isso nos mostra que Deus fala no momento certo, é para nós entendermos que quando ele fala, ele não fala apenas para te explicar, mas ele já fala resolvendo o problema sobre a tua vida. Aleluia. E quando Jesus vai caminhando sobre as águas, tranquilamente, a Bíblia vai dizer, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se. Os discípulos andavam com Jesus 24 horas por dia. Já viam ele fazer tantos milagres, tantas proezas. E agora, quando vem ele andando por cima do mar, começa a se assustar. Por quê? Porque eles imaginaram que Jesus chegaria de uma maneira e ele está chegando de outra. E quando Jesus está chegando, a Bíblia vai dizer que eles se assustaram dizendo, é um fantasma. Alguém que anda com Jesus, caminha com Jesus, está com Jesus 24 horas por dia e ainda está assustado. Sabe o que eu estou dizendo para você? Tenha mais intimidade com o Pai, porque não se assuste da maneira que ele vai se apresentar sobre a tua vida. Não é da maneira que você imagina, não é da forma que você imagina, e muito menos da maneira que você está tentando guiar, mas ele vai chegar de uma maneira inesperada sobre a tua história para dizer para você, eu não chego da maneira que você quer, porque ainda quem rege a sua vida sou eu, e eu chego da maneira que eu quero e a hora que eu quero sobre a tua história. E a Bíblia vai dizer que eles gritavam com medo. Gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe que Jesus está chegando na tua história hoje, dizendo para você, não tenhas medo, porque hoje eu cheguei na tua história, sou eu. Sou eu que posso mudar, sou eu que posso transformar, sou eu que posso curar, sou eu que posso libertar. Não tenhas medo da maneira que eu estou chegando sobre a tua história. Apenas tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É não ficar parado, é estar em movimento. Ter bom ânimo é ter um coração alegre, ter uma formosura no rosto, um sorriso no rosto. Porque quando eu tenho medo, eu fico travado no lugar. Quando eu tenho medo, eu fico paralisado no lugar. E quando eu estou em movimento, eu estou mostrando. Pode estar tudo virando no avesso, vamos usar a palavra assim? Posso estar com o vento contrário batendo, mas eu sei que eu vou ter bom ânimo, um sorriso no rosto, uma palavra diferente, porque eu sei que Deus vai se apresentar na minha vida da maneira que Ele precisar chegar. Aleluia. Da maneira que Ele resolver chegar sobre a minha história. Paz, Senhor, Vanusa. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, me manda ter contigo por cima das águas. Pedro sempre foi ousado. E Pedro está dizendo mais uma vez, Senhor, se és tu, eu não quero ir nadando, eu não quero ir arrastado, eu quero ir da maneira que o Senhor está vindo. Eu quero ir andando por cima das águas. Sabe o que é isso? É ter ousadia diante da presença de Deus. É ser ousado. É orar por aquela pessoa que ninguém quer orar. É entrar em lugares que ninguém quer entrar. É fazer o que Deus está mandando fazer. Às vezes você vai se perguntar, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que o Senhor quer que eu faça isso? Será que é essa a palavra? Sabe, missionário, Deus me fez lembrar esses dias de um testemunho que nós temos, algo que nos marcou muito. Nós estávamos na cidade de Itapeva, depois de uma ministração, e um
um irmão amigo nosso nos convidou para tomar um café na casa dele. E antes de ir para a casa dele, ele passou a comprar uns pães na padaria. Quando nós paramos na frente da padaria, veio um moço. E quando esse moço chegou, esse irmão fingiu que não viu ele. Meio que quando ele viu que o moço estava vindo, o moço estava todo sujo, ele fingiu que não viu. E eu e o meu esposo dentro do carro vendo aquela cena. Quando o moço chegou e falou assim para nós no carro: pastor, eu quero comer, mas o senhor faz uma oração por mim? Aquilo mexeu muito conosco, porque alguém tinha acabado de desprezar ele. Alguém tinha acabado de desprezar. E ele pegou e veio e falou assim: eu só preciso de uma oração, eu quero comer, mas faz uma oração por mim? Meu esposo desceu do carro e falou, colocou a mão sobre ele e começamos a orar. E isso nos marcou muito, por quê? Porque o que nós fazemos, nós não expomos nada do que nós fazemos. Mas nesse dia, uma igreja em movimento, Deus responde a oração. Isso mesmo, pastora Sandra. Glória a Deus. E a oração ainda é a chave. E sabe, missionária, e aquele dia meu esposo, depois de orar, ele olhou para aquele moço e disse para ele, eu posso tirar uma foto com você? E o meu esposo falou, ele falou, pode. E o meu esposo falou assim, eu vou postar na internet, posso? Ele disse, pode postar sim. E nem nós não entendemos o porquê daquilo. Mas o meu esposo postou, a gente ajudou ele depois, mas meu esposo postou uma foto com aquele moço. E foi assim, meu esposo postou 15 minutos depois, alguém entrou em contato com a gente dizendo aonde o Rafael está. E aí meu esposo falou, ele está em Itapeva, em tal lugar assim. E aí a moça disse, ele é meu primo. Ele está desaparecido faz dias, a família está desesperada atrás dele. Nós estamos correndo para todo lado atrás dele, não sabemos aonde ele está. E meu esposo falou, acabei de encontrar ele perto do Jardim Maringá e ele está lá. A gente acabou de ajudar ele. Ela disse, obrigado, estamos indo atrás dele. E eu entendi aquele dia, e isso me marcou demais, porque e o nome do Rafael, né, não saía. Sempre quando nós falamos em missão, vem o Rafael para nós, porque a família encontrou ele. Ele estava sendo usuário de drogas e ele, do nada, ele fugiu e a família desesperada atrás dele. E aquele momento, isso me marcou muito, porque alguém passou e desprezou. Mas ao mesmo tempo que alguém desprezou, ele precisava de apenas uma palavra. E eu volto a falar isso para a vida de alguém. Deus quer te usar, você está com medo, mas Deus quer te usar para falar com a vida de alguém. Deus quer te usar para levantar a história de alguém. Deus quer te usar para transformar a história de alguém. Você está com medo, mas é você que Deus quer te usar. Porque o medo te trava, o medo te paralisa. Mas Deus está dizendo para você, hoje, para você ter ousadia diante da presença dele. Tudo isso que ele está te mandando fazer, é para você fazer. Se ele está falando, é porque ele já está no controle de todas as coisas. E ele disse, vem. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O vento foi para todos, mas só Pedro desceu. Porque Pedro está dizendo, eles estão com medo. Mas se o mestre está me chamando, eu vou. Se o mestre está me chamando, eu vou. Sabe o que é isso? É ter confiança. Ter confiança em Deus. Saber ouvir a voz dele. E ele vem dizendo assim, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Missionário, imagina a cara dos outros discípulos olhando e dizendo, que é isso? Ele está andando sobre as águas igual Jesus. Sabe o que é isso? Hoje Deus está te convidando a sair do natural para ir sobre natural sobre a sua vida. Porque o natural é todo mundo, é cotidiano, é normal. Mas quando eu entendo quem Deus é sobre a minha história, eu começo a sair do natural para ir sobre o sobrenatural sobre a minha história. Para andar no sobrenatural. Só que tem uma coisa. Eles estavam no meio do mar, sendo açoitados pelas fortes ondas. E a Bíblia vai dizer, mas sentindo o vento forte, teve medo. Mais uma vez, a palavra medo. Mais uma vez a palavra medo. E olha o que acontece.
Ele está andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Glória a Deus, aleluia. E começando a ir para o fundo. Alguém que está vivendo o sobrenatural, quando deixa o vento forte bater, sente o vento, sente medo, começa a ir para o fundo. Eu estou dizendo para alguém que paralisou o seu ministério porque você teve medo de continuar. Eu estou dizendo para alguém que estava com a mão no arado, fazendo a obra do Senhor, e você deixou o vento forte bater e parou no meio do caminho. Glória a Deus. E você está paralisado. É uma palavra simples ao teu coração. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer que esse medo vai embora hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Olha a irmã Roselaine falando, sempre tenho esse medo e é forte. Mas hoje, irmã Roselaine, Deus te trouxe nessa live para dizer que esse medo sai hoje, em nome de Jesus. Hoje ele te enche de ousadia para você fazer tudo aquilo que ele está te mandando fazer e mandando falar. Olha a irmã Vanusa falando também que tem medo. O medo te limita de muita coisa, o medo te trava, o medo te paralisa. O medo te faz ficar parado no lugar. Mas olha que vem dizendo, olha o segredo. Mesmo tendo medo, Pedro começou a ir para fundo, vivendo o sobrenatural, mas deixou o vento contrário, deixou o vento forte bater. Ele olhou para Jesus e disse, Senhor, salva-me. Uma palavra tão simples, mas ele olhou e disse, Senhor, é só o Senhor agora na minha vida. Senhor, salva-me. Eu tô indo para o fundo, porque eu olhei para o cenário, olhei de novo, deixei o vento forte bater e comecei a ir para o fundo, mas eu sei que o Senhor pode me salvar. Maria Anitta. Hoje o Senhor só quer ouvir. Lá de Estados Unidos. Bênção. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Bênção. E ele está dizendo, Senhor, salva-me. Sabe o que é isso? Olha a irmã Camila falando, eu tenho medo, eu travo e geralmente eu recuo. O medo faz isso. O medo te paralisa. O medo te faz ficar olhando para trás, querendo voltar. É sempre assim. Mas Deus marcou essa live para dizer para você que a partir de hoje vai ser diferente, porque você vai vencer esse medo. Você vai deixar ser usado por Ele. Hoje Ele vai te encher de ousadia. E quando você tiver a oportunidade, você vai dizer, e agora? Vou ou não vou? E você vai se lembrar de um dia que a irmã Gisele estava numa live com a missionária Neuza, você vai dizer, mas a irmã Gisele disse que eu preciso ter ousadia diante da presença de Deus. Nem que seja para cantar com o olho fechado, mas você vai cantar. Nem que seja para ir com o microfone tremendo, mas você vai. Porque todos nós passamos por esse processo. Nós vamos vencendo dia após dia. Por quê? Porque nós temos esse temor de pregar a palavra, mas não ter medo de pregar a palavra, porque nós sabemos que aquele que nos chamou é fiel para cumprir, que a palavra não é nossa, mas sempre a palavra é dele. E Pedro, olhando para ele, disse, Senhor, salva-me. Irmã Marta Rodrigues, a irmã Marta Oliveira está aí, Deus abençoe a vida de vocês. Salva-me. E aqui eu entendo, e aqui eu entrego algo para a tua vida, e eu prometo que eu já vou encerrar. Não, a irmã Roselaine, vou testemunhar ainda. Em nome de Jesus, irmã Roselaine, queremos ouvir esse testemunho. E olha o que vai dizer. Pedro pedindo ajuda, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse. Jesus estendendo a mão. Oh, glória. A missionária Sandra. Jesus estendendo-lhe a mão. Jesus nos dá mais uma lição. Primeiro, ele subiu para orar à parte. Segundo, ele chega no momento certo. Terceiro, ele sempre tem uma palavra de ânimo. Quarto, ele está dizendo, estendendo-lhe a mão. Ele nos dá uma lição. Sabe por quê? Olha a Duda falando, já fui muito usada por Deus, mas infelizmente por causa de uma palavra de um irmão, hoje tenho medo de subir no púlpito e o Senhor me usar. Muitas pessoas são assim. Sabe por quê? Respondendo a irmã Duda. Todos nós vamos ouvir um dia uma palavra de afronta. Todos nós vamos ouvir um dia dizendo, pare, não é isso que Deus te chamou, não.
Todos nós vamos ouvir um dia dizendo, a sua voz não canta não. Sabe, missionária? O que a Duda falou agora me fez lembrar. Por quê? Eu sempre cantei. E um dia, alguém chegou para mim, que fazia pouco tempo que estava na igreja, e ela chegou para mim um dia e falou bem assim, ai, tem que falar algo para você. Eu falei, pode falar. E ela disse assim para mim, não canta no grupo de louvor, não. Porque a sua voz não foi feita para grupo de louvor. Canta no playback, porque daí esconde um pouco. E eu olhei, respirei fundo, e tem momentos que eu fico quieta. Sim. Mas naquele momento eu olhei para a pessoa e disse assim, mas quem disse que eu canto para te agradar? Glória a Deus. Eu fui bem ríspida mesmo na resposta. E eu falei para ela, mas quem disse que eu canto para te agradar? Ainda a minha adoração é para cima, minha adoração nunca foi para frente. Eu sempre canto para adorar a Ele. Quem me chamou e tem promessa na minha vida é Ele. E se passaram os anos. Passou aproximadamente 7 anos. Quem me convidou para cantar no congresso da igreja dela? Essa mesma irmã. E Deus me fez lembrar de tudo que ela tinha falado lá atrás. E Deus colocou uma palavra no meu coração dizendo assim, sempre tenha palavras de vida, porque muitos têm palavra de morte. Glória a Deus. Então sempre tenha uma palavra de vida, porque muitos foram chamados para tentar acabar com o ministério do outro. E o que a irmã Duda falou, às vezes nós ouvimos algo e paramos no meio do caminho. Por quê? Porque falam da voz, falam de uma coisa, falam de outra. Ah, você errou um versículo. Quem nunca errou um versículo? Quem nunca citou uma passagem errada? Todos nós. Nós somos seres humanos e somos falhos. Mas nós temos que entender que nós fomos chamados por Deus. E nós estamos aqui para agradar a Deus. Um dia alguém falou bem assim para mim, nem Jesus agradou a todos. Eu falei, mas nem Jesus agradou mesmo. Ele não veio para agradar, mas sim para eles nos confrontar e nos mostrar o verdadeiro caminho. Claro. Olha, irmã Rosana, me falaram isso, que eu não prego, que tenho a voz muito ruim. Oh, meu Deus do céu. São pessoas que gostam de apontar, mas não importa a sua voz. Não importa. Deus te chamou. Se Deus te chamou, é porque Ele te escolheu. Não importa. A pessoa pode estar falando da sua voz hoje, mas pode ser você mesmo usado para falar com a vida dessa pessoa. Entendeu? Porque as pessoas hoje em dia têm costume de analisar, de apontar. E o que acontece? Nós começamos a olhar para o cenário. Nós começamos a olhar para o cenário. Se fosse isso, eu estou perdida. Eu falava português tudo ao contrário. Até agora não sei falar direito. Vai agradando, acaba ofendendo a pessoa sem querer, né? E aí, uma vez, eu fiquei triste. Porque eu falei, vou fechar minha boca, nunca mais trazer a palavra. Mas depois eu falei, para assim, como assim? Eu estou aqui nesse lugar porque Deus me colocou. Se Ele falar que eu tenho que falar, não importa como os outros olham ou pensam de mim. Sim. Se nós já agradamos o Mestre, nós temos que desagradar o ser humano. É assim mesmo. Glória a Deus. Isso mesmo. Ó, que as irmãs estão falando aqui, ó. Eu tenho ouvido muito isso. E fora que não dá nada para mim. Aí, a irmã Sandra Garcia, é porque ela nunca ouviu isso. Nunca me ouviu. Ai, meu Deus. Ai, pastora Sandra. A Vanusa, para mim já falaram que tem voz de taquara rachada. Viu? Todos nós vamos passar por esse momento de receber o vento contrário. Estou vivendo sobrenatural, estou pregando, estou cantando, aí de repente vem o vento contrário. E o vento contrário pode vir de quem nós menos imaginamos. Às vezes pode ser daquele irmão que está do lado, dentro da casa. Nossa família que nós esperávamos do elogio. Sim. Acaba frustramos com um comentário. Isso mesmo. Bem isso. E às vezes aquele irmão que está do nosso lado todo dia. Aí de repente olha para você e fala, mas você pregando? Por que você pregar? Não prega não. E é assim. Mas sabe o que eu aprendi? A partir do momento que você chega para alguém e diz para ela, Jesus te ama, você já está pregando. A palavra de Deus é simples. Não é ter uma teologia, uma eloquência, ter umas palavras bonitas que vão enfeitar. A palavra de Deus é simples.
Às vezes você olhar para uma pessoa e dizer, você sabia que Jesus te ama? Você já está pregando, às vezes é só isso que a pessoa precisa ouvir. Jesus vem dizendo para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E Deus está dizendo isso para alguém aqui na live. Por que você está duvidando do que eu te chamei? Por que você está duvidando do que eu te escolhi? Eu te separei? E é assim, isso mesmo, Vanusa. Nós estamos aqui para pregar a palavra e nem sempre vai agradar, porque muitos gostam de ser acariciados e a palavra de Deus nos confronta. A gente sempre fala que nós pregamos graça. A graça nos constrange a parar de pecar. E muitos não gostam de ouvir isso. Não gostam de ouvir a verdade. Mas com voz taquara rachada ou não, continua pregando e continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Glória a Deus. E a fé é uma palavrinha tão pequenininha, mas tão essencial, que eu sei que cada uma das irmãs que estão nessa live já passaram por um momento de colocar a fé em prática. Principalmente nesse momento de pandemia. Porque, missionária, a fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós sentimos. A fé é eu não ter o mantimento hoje, mas eu creio que Deus vai prover na minha casa amanhã. A fé é acreditar na transformação do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, sem estar vendo a mudança, mas eu creio que Deus está fazendo por completo. Aleluia. A fé é colocar em prática. Eu gosto muito de dizer que nós temos que descansar em Deus, porque quando eu coloco a minha fé em prática, eu descanso. Quando eu coloco a minha fé em prática, eu durmo tranquilo, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Aleluia. E quando Jesus está estendendo a mão para Pedro, eu entendo que nós somos chamados para isso, para estender a mão ao próximo. Aquele que está indo para o fundo, aquele que está parando, aquele que está com muitas dúvidas, é o momento de eu estender a mão e dizer, Deus, eu não sou capaz, mas eu vou pedir o Senhor para me ajudar agora. Eu quero que o Senhor me ajude a levantar a vida desse irmão que está do lado. Aleluia. Eu quero que o Senhor me ajude. Porque quando eu estendo a mão para o meu irmão do lado, eu estou dizendo para ele, você não está sozinho. Agora você pode contar comigo que eu vou te ajudar. Comigo foi assim, com a missionária eu sei que foi assim. Com vários irmãos foi assim. Passei o irmão Jefferson. E eu sei que várias pessoas são assim. No momento que nós mais pensamos em parar, no momento que nós mais pensamos em desistir, alguém chegou e disse, você não está sozinho, eu vou te ajudar a caminhar. Eu vou te ajudar. Aleluia. E a Bíblia vem dizendo que era melhor serem dois do que um. Que se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, Deus sempre coloca alguém do teu lado para te ajudar e para te amparar. Eu gosto muito da história de Ruth e Noemi. Porque a Noemi tinha um exemplo lindo dentro da casa. Porque quando Noemi fala para as noras e diz para ela, voltem para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais nada a oferecer para vocês. A órfã dá um beijo, vira as costas e sai andando. Mas quando Ruth olha para ela e diz, eu não vou voltar. Eu vou com você. Eu não vou voltar para a casa dos meus pais. Eu estou entendendo que o testemunho de Noemi era tão grande dentro da casa que Ruth está dizendo para ela, aonde fores eu irei. Aonde tu pousares eu pousarei. O teu Deus, a partir de hoje, é o meu Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Que sempre Deus coloca uma pessoa do nosso lado para nos levantar, para estar conosco. Às vezes uma pessoa tão quietinha, mas através do testemunho dela te faz ter mais força para caminhar. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam estender a mão a alguém que está do lado, que está caído, que está precisando de ajuda. Claro. E hoje Deus está te trazendo nessa live para dizer, deixa o medo de lado e apenas estende a mão. Quando você estender a mão, eu vou te ajudar a levantar a vida dessa pessoa. E quando subiram para o barco, e eu acho lindo isso. Por quê? Porque o vento contrário está batendo, as fortes ondas estão batendo. Pedro está vivenciando algo diferente. E quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus está dizendo, quando eu entro no barco, o vento cessa. Quando eu chego na situação, eu já chego resolvendo. Quando eu me coloco na situação, eu já chego resolvendo. Deus está dizendo para você hoje que Ele está acalmando essa tempestade na sua vida. Ele está acalmando esse vento contrário.
Mas Ele só quer que você se coloque na posição e se deixe ser usado na presença dEle. Aleluia. Porque quando você começar a estender a mão e não ouvir o que as pessoas têm a falar ao teu respeito, Deus irá te abençoar mais e mais. Apenas foque naquilo que Deus está falando sobre a tua vida. Aleluia. Palavras de afronta você sempre vai ouvir. Palavras de desânimo você sempre vai ouvir. Mas quando você entende quem Deus é sobre a tua história, você não pensa em retroceder e não pensa em parar. Você apenas vai dizer, eu vou prosseguir, porque eu tenho um alvo a chegar. Eu tenho um alvo a chegar, eu tenho algo a cumprir sobre a minha história e sobre a minha vida. Eu tenho um propósito a ser realizado sobre a minha história. Deus não te escolheu à toa, Deus não te separou à toa. Todos nós que fomos chamados, nós temos um propósito. Basta você entender qual é o propósito de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu vou convidar o meu esposo, missionário, para ele me ajudar aqui no louvor. Glória a Deus. Porque eu sei que alguém nessa tarde precisa deste louvor. E eu quero que você, aí na tua casa, você para o que você está fazendo e coloque a mão sobre o teu coração. Amém, irmã Roselaine? Glória a Deus. E eu quero que você coloque a sua mão sobre o teu coração. É um momento a sós, seu e Deus agora. E eu sei que como Deus tem falado muito comigo e com meu esposo através dessa canção, eu sei que Deus vai falar contigo. E eu sei também, missionária, que a senhora precisava de uma resposta. E eu sei que Deus está acalmando teu coração hoje. Porque Ele está dizendo para você, eu tenho controle sobre todas as coisas. Amém. Ele está dizendo, teu coração pode estar aflito, mas sou eu que entro com a calmaria sobre a tua vida hoje. Amém. E Ele te conhece. E Ele sabe tudo que se passa dentro do teu coração. Amém. E eu sei que, às vezes, tem dia que nós precisamos de algo e Deus fica lá quietinho. E aí Deus prepara uma tarde como essa para nos abraçar e para dizer, acalma que a vitória está chegando. Eu creio. E eu quero que vocês coloquem aí na tua casa. Coloca a mão sobre o teu coração. Fecha o teu olho. Esqueça tudo que está acontecendo. Esqueça os filhos, esqueça a casa para limpar agora. Esqueça o que você está fazendo aí. E olha o que Deus vem dizendo para você nessa tarde. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Oh, glória. Pois somente um, seria muito para ti. Glória a Deus. Olha o que ele diz. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, mas confia de todo o coração. Aleluia! É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Pai, diante da tua presença nessa tarde. Eu sei que tem vidas que entraram nessa live, ó Deus, precisando de uma resposta. E eu sei que hoje o Senhor está tirando todo medo. O Senhor está tirando todos os questionamentos hoje, ó Pai. Para que nós possamos entender que o Senhor nos chamou e que nós precisamos ouvir apenas a tua voz. Aleluia. Meu Deus, eu te peço, vem com a cura por completo nesse momento, ó Deus.
Pessoas que entraram nessa live com palavras de afrontas que ouviram. Palavras que disseram para parar, para desistir, que não foram chamadas para isso. Mas eu te peço, ó Pai, nesse momento, ó Deus, vem confirmando cada chamada, vem tirando todo medo, ó Deus, vem agindo, ó Pai. Eu sei que tem pessoas aqui de várias cidades, de vários lugares. Por isso, ó Deus, eu sei que agora é o momento da tua igreja firmar os pés e pregar a tua palavra a qualquer criatura, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Deus, vem nos enchendo com ousadia, para que nós possamos viver o sobrenatural sobre a nossa vida. Usa-nos, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Cada um da sua maneira, com a voz que o Senhor chamou, da maneira que tu queres, ó Deus. Da maneira que o Senhor chamou, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Deus, nesse momento, age de uma maneira diferente. Nesse momento, ó Deus, como a irmã Alessandra está dizendo, vai nesse momento, ó Deus. Toca na vida do pastor Carlinhos. Vem com a cura por completo, ó Deus. Também na vida da Érica, ó Deus, também que está com Covid. Nós pedimos a Ti, ó Deus, vem com a Tua cura. Enche, Senhor Jesus, o pulmão novamente, ó Pai, com o Teu fôlego. Tantas pessoas, ó Deus, que precisam de cura. Por isso eu te peço, ó Pai, vem com a cura neste momento, ó Deus. Vem com a cura, ó Pai. Nós decretamos, ó Pai, porque Tu és a cura. E tem dias, ó Deus, que nós estamos no meio do mar e nós só queremos sentir a Tua calmaria, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Deus, vem agindo. Vem trabalhando nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai. Quem sabe essa canção era o que você precisava ouvir hoje. E essa canção vem dizendo assim, ó. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Glória a Deus, aleluia. Não estou sozinho, pois tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois és rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou. Glória a Deus. Eu sei, está te ensinando. Mas o que ele está me ensinando, irmã Gisele? Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber que não é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima a tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Amém? Oh, glória. Sinta essa calmaria sobre a tua vida hoje. O vento contrário pode estar batendo, mas hoje ele chegou com a calmaria sobre a tua história. Amém? Amém. Quero já Deus agradecer abençoe. a sua presença distante, não importa o local que a gente está. Importante é a Sim. presença que você sente aí, que eu sinto aqui. A presença de Glória a Deus Deus. que faz toda a diferença no nosso meio. Não importa Sim. bairro, rua, cidade, vila, estado ou país. A importância que Deus tem nos dado é uma coisa linda, que nós não tem como expressar, é só sentir e viver no dia a dia. Glória a Deus. E não é, como a missionária falou, uma coisa bonita. Deus está falando com você desde o começo. Nós temos que ajudar, não olhar para quem. Nós temos que acreditar que Jesus deu a vida para eu e você, por causa dele tem um propósito. E nós estamos reunidos nessa live pelo mesmo propósito,
de servir a Sim, Jesus, sem olhar para trás, sem virar para um lado. Sabemos que luta diário nos faz mais que vencedor. Porque se nós vê sim. um pouco para trás, não para ficar para trás, mas para nós lembrar de onde Deus tirou nós. Se hoje nós está, é porque eu tenho certeza que hoje nós estamos mais fortes. Nós achamos que está fraco, Glória a mas está mais Deus. forte que ontem. Porque luta que nós, se nós vimos lá de trás, nós fala, nossa, era um temporal. Esse vendaval Sim, desse vento, como a missionária pregou, que cessa tanto que nos deixa com medo, frustrado, depressivo ou preocupante. Mas olha, Deus tem aquietado esse mar no passado. Ele pode fazer isso hoje. glória Né? a Deus. Através dessa palavra, acredita que Deus é contigo. A gente sente sozinha assim, como a missionária falou. Que às vezes, mesmo a gente que prega a palavra, tem hora que o inimigo coloca um pouco de medo, quer nos intimidar e falar que nós não Verdade. vamos conseguir, que nós não é capaz, que nós não vamos chegar a lugar nenhum e nós não somos nada. Mas é mentira do capeta. O precioso sangue de Jesus foi vertido na cruz, não é à toa, não é em vão. Porque Glória ele a Deus. falou que ele vem para os doentes, não vem para os sãos. Ele vem pelos pecadores. Se você é pecador, ele vem para você. Porque a palavra de Deus fala que ele não tem nenhum justo aqui na terra. Então, nós somos falho, fraco, defeituoso, Sim, incapacitado. Nosso poder é limitado. Não tem qualidade nenhuma para ser humano. Mas para ele, mesmo assim, ele nos amou. A palavra de Deus fala que ele nos amou tanto que nós não temos explicação. Oh, glória. verdade. Olha quanta. Antes dele falar com vocês, Deus falou comigo primeiro. Porque eu falei que eu estava sentindo sozinha. Mas Deus conhece o coração de você, o que você tem pedido, almejado no seu coração. Sabe, Glória a Deus. missionária, você falou, claro que não vem de ti, porque eu sei quando a gente dá lugar, é o Espírito Santo que move. Você não me conhece, nunca me viu na vida. Você aceitou esse convite através de pastora Sandra, que falou de você, porque você lançou a semente. Então, importa que nós lançamos semente boa. Aquilo que nós vivenciamos, que Deus nos deu essa oportunidade hoje para fazer o bem. Não importa quem que vai Sim, achar, pensar, olhar para você e dar verdade. recompensa, porque nossa recompensa vem de Deus. Hoje, Glória a missionária está Deus. aqui comigo porque ela plantou jogou uma semente lá atrás. E falar de amor de Jesus, a pessoa vê o seu caráter. O que você fez hoje tem resultado desse live acontecer. Porque a pessoa Glória a tem Deus. dado exemplo de quem você é. E não importa se a pessoa enxerga de outro jeito. Porque sempre tem pessoas boas, tem pessoas mais ou menos, tem pessoa ruim, tem pessoa maldosa que o inimigo usa para falar que você não presta. Mas o importante, nós tem que lançar semente. Hoje, se você está aqui nesse live, eu sei, missionária, de tudo que você falou, porque tem pessoa na live aí que acabou de perder o pai esses dias. Até estava falando comigo. É um dor insuportável, porque só a pessoa que já Sim, passou, já perdi o irmão, já perdi a mãe. Então, é coisa, é um processo. Mas uma coisa é, boa que nós temos hoje em comum é que Deus tem presenteado nós essa tarde para falar que Ele ainda pode fazer na sua vida. Aquele que já foi glória a embora é Deus. porque o tempo dele terminou. Mas nós ainda Sim, não estamos no início. Amanhã nós não sabemos se nós vamos estar aqui hoje. Então, hoje nós temos verdade. que aproveitar como o último dia. Acreditar que Ele tem melhor para fazer na minha e na sua vida. É como a missionária falou. Ele não conhece você. Ela não conhece você, nem o marido dela conhece você. Mas através desse louvor que mexeu no meu coração, Deus falou Glória a Deus. comigo. Porque coisa, do jeito que ela falou, eu com Deus sabe o que eu estou precisando, o que eu pedi uma resposta. E eu tenho certeza que está falando com cada um, porque tem várias pessoas. Tem pessoa de Estados Unidos que está aqui,
Tem pessoa lá do meu país, do Cabo Verde, tem a Ana Cabral. Tem bastante pessoa, não dá para falar em nome de cada um. Mas eu quero agradecer a cada um. Porque é como eu sempre falo, missionária. Eu fazendo esse live, não faço para engrandecer, não faço para aparecer, porque é coisa que eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer. A minha pastora lá do meu país fez esse convite. Eu aceitei. Eu sei que é Deus que está no negócio, porque quando nós fazemos para Deus, nós somos um canal de bênção, um vaso, um instrumento. Então, não se limita, como a missionária falou. A gente parou porque ela falou comigo, Deus falou comigo na boca dela. Ontem eu rejeitei uma pregação. Esses dias, praticamente, a semana inteira, já fazendo muito convite para pregar na tal igreja, e eu falo que eu sinto. No momento, eu estou querendo só ouvir. Então, essa palavra, antes de tocar em você, tocou em mim. Porque essa live, Deus falou comigo. Então, é assim que a gente vive. Que Deus abençoe grandemente, missionária. Que Deus retribui o seu tempo, a sua dedicação de você e o seu marido. Está disponibilizado, mesmo sem me conhecer. Mas o propósito, a intenção é o mesmo, falar do amor de Deus para libertação, transformação, cura, renovo. E eu creio que nessa live, nessa tarde, tem muita pessoa que vai dar um testemunho. Já está dando, porque eu ouvi tanto comentário, né? Glória a Deus. É assim que Deus trabalha, né? A pastora Sandra falou aí, Carleide Pedro, que perdeu o pai. Então é verdade. Às vezes eu não falo o nome, porque às vezes eu falo errado. O meu português já é bênção. Eu quero agradecer também a Chaline Duarte, também, que é lá de Cabo Verde, de outro país. Eu sou privilegiada, gente. Gente, eu sou importada, mas sabendo que nós temos o mesmo propósito de falar de amor de Deus. Hoje, se eu estou aqui, é porque Deus tem colocado aqui. E às vezes me fica perguntando, tirou lá do meu país para fazer o que aqui? Mas a obra que Deus tem na sua vida é assim, ele tem um mistério com todos nós, né, missionário? Verdade. A gente está num lugar hoje, tem um sonho, tem um propósito, Deus muda tudo. Você deixa, renuncia a tudo e segue a Ele, como que Jesus fica andando, né? Falando, larga a pescaria. Hoje eu faço você um pescador de homem. É assim que Deus trabalha. Oh, é gratificante, né? Jesus é lindo na nossa vida missionária. Eu fico muito agradecido por cada um que tem participado, por esse tempo. E eu sei que Deus vai permitir um dia nós conhecer pessoalmente. Amém, vai ser um prazer. Que esse dia vai chegar. Faça mais uma oração para nós terminar. Ora para todas essas pessoas que estão na live. Inclusive, o povo do meu país, a pastora falou que não pode participar do meu país por causa de ela ter formação que ela dá. Ela é a professora de formação de gastronomia. Então, hoje ela não pode estar, mas ela depois ela vai ouvir esse live, porque eu vou lançar desse site de AMI, né, que é a Associação de Mulheres Cabo Verde. Tem várias pessoas de outro país, França, Angola, Moçambique. Eu tenho certeza que Deus vai falar ainda com muita gente, né? Porque vai ficar gravado e não vou excluir esse vídeo. A irmã Vanusa está falando aqui, ó, eu creio que vou contar o meu testemunho. Glória a Deus, eu também eu tenho certeza que eu vou contar. Deus é maravilhoso. Ó a pastora Sandra aí, ó, a pastora Sandra. Logo vamos tomar um café na casa da pastora Neuza. Oh, com certeza! Convida a missionária Gisele para vir conosco. Quem sabe aí ela me conhece de verdade. Amém! Vamos sim, vamos marcar. Deus é maravilhoso, é assim que Deus trabalha, de um jeito magnífico. Nós não tem como, nesse pandemia, estar vindo na casa da pessoa, mas Deus preparou esse momento. É assim que Deus trabalha, né? Para a gente sentir que não está sozinho nunca, que Ele está sempre com a gente. Isso que o meu esposo sempre fala. Meu esposo ele fala assim: tem pessoas que não podem estar nos cultos, mas graças a Deus na live tem muita gente que entra e muita gente que é abençoada através das lives. E você sabe que o inimigo luta antes da gente entrar?
para gente para destabilizar e falar que a gente não vai conseguir nada. Mas esse é o resultado de uma pessoa dar testemunha que sentir bem, que essa palavra falou com alguém. Então é o mais motivo de a gente se posicionar. Não importa onde você parou, mas não fica parado. Dá primeiro passo que Jesus vai andar com você, que nem ele fez com Pedro. Ô, glória, que Glória a palavra. Deus. Esse palavra aí eu vou ficar guardado no meu coração, guardando. Porque é assim que Deus Amém. trabalha. Vamos orar, então? Amém. Pai, te agradecemos por esse momento, ó Deus, pela vida de cada irmã, cada irmão que entrou nessa live. Eu sei, meu Deus, que o Senhor une propósitos, ó Pai. Eu sei que cada um que entrou aqui é porque o Senhor tinha um propósito nessa tarde. Por isso eu te peço, ó Pai, venha abençoando, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai, aonde esteja, cada país, cada cidade, cada bairro, cada casa, ó Pai, venha abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. E eu creio, ó Pai, que o Senhor... Glória a Deus, aleluia. Ele ficou mudo, é meu ou dela? Acho que é dela que ficou mudo, gente. Aleluia. Jesus, amém, e amém. Deus é maravilhoso, amém. Abençoa todo. A pastora Luciane, um amor na minha vida. Ei, tanta gente. Ô, Marina, lá dos Estados Unidos. Um beijão, um abraço muito forte para você, Jair. Que Deus abençoe a cada um que tem participado. Analina Cabral. Tá bom. Que Deus abençoe, gente. Obrigado mesmo. E não esqueça que noite tem culto para adorar a Deus. Verdade. Hoje a gente vai estar em Recham, perto de Itapetininga, na sério? Madureira lá. Porque nesse frio aí, mas é bom adorar a Deus. Para acontecer milagre, para Deus abençoar, tem que estar na presença de Deus, né? A gente vai na Madureira do campo de Itapetininga hoje. Do na Recham. Recham, é verdade, igreja aberta lá. É. Pertinho aí, a gente vai estar lá hoje. Glória a Deus. Então tá bom, Deus abençoe, beijo no coração de cada um de vocês. Amém, que Deus abençoe cada um, fica com Deus. Amém.